Talvez você pensa, por que será que eu estou há tantos anos estudando inglês e não consigo falar, não consigo decolar, não consigo evoluir no idioma, não consigo ter uma conversa com um amigo, por exemplo, ou não consigo assistir um filme entendendo o que é dito? Eu vou te dar algumas pistas do que pode estar acontecendo com você. Fica até o final, não sai daí. Solta a vinheta. O primeiro erro que talvez você esteja cometendo é tentar traduzir tudo diretamente do português. Quando nós pegamos uma lista de palavras, é possível traduzir diretamente, português para inglês ou inglês para português. Porém, nem sempre as palavras têm um significado fixo, como, por exemplo, no português. A palavra manga pode ser a manga da camisa e pode ser também a fruta. Como é que eu sei? Pelo contexto. Se você estiver falando de roupa, logicamente que a manga é uma parte da sua roupa. Se você estiver falando de nutrição, de alimento ou de receitas, você estará logicamente falando de uma fruta e não de um pedaço de pano. No inglês a mesma coisa acontece. Por exemplo, se você fala em português, eu tenho X anos, está falando a sua idade. No inglês você não tem idade, porque o verbo have, que é o verbo ter, se refere a coisas sólidas, coisas palpáveis. E a idade é um número, é um endereço no tempo. Você não tem X anos em inglês. Não se usa a palavra have. No inglês você diz I am X years old. Antes de falar do segundo erro que talvez você esteja cometendo, eu quero te lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, acha um botãozinho que tem aí embaixo aí na sua tela, onde está escrito inscrever-se. Ou se você já seguiu os meus conselhos, já mudou o menu, ou não é menu. Se você já seguiu os meus conselhos e já mudou a configuração do seu celular para inglês, você vai ver a palavra subscribe, inscrever-se ou subscribe. Clica nesse botãozinho. Depois você vai encontrar um sininho ali do lado, que é o sininho das notificações. Cada vez que eu lançar um vídeo novo no canal, ele vai aparecer para você. Assim você não perde nenhuma novidade. Aproveita, deixa o seu like, mas só se você gostar, combinado? E faça além disso. Ajude outras pessoas que também gostam do inglês e compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar a espalhar o inglês, que é um benefício democrático. É um patrimônio da humanidade, não é propriedade de ninguém. Ninguém pode cobrar de você para aprender inglês. Beleza? Vamos então para o segundo erro. É bastante comum as pessoas quererem entender tudo o que houve em inglês. Mas espere um pouco. Quando você nasceu, quanto tempo você demorou para começar a falar? Os especialistas da área de saúde dizem que o bebê ouve desde o ventre da mãe. Mas não significa que ele compreende tudo. E a criança, em média, começa a falar com 1 ano de idade. Sim ou não? Com você foi diferente? Se quiser deixar aí nos comentários, eu vou gostar de conhecer um pouquinho mais sobre você. Em média, a criança começa a falar com 1 ano. O que acontece nesses 12 meses após o nascimento? A criança passa a maior parte do tempo que ela está acordada ouvindo adultos falando, seja o pai, a mãe, os irmãos, os parentes, alguém que ajuda a cuidar do bebê, ou até mesmo uma TV ligada, um som ligado, uma música tocando. A criança ouve, ela tem muito input, ela recebe muita informação. E depois ela começa a imitar esses sons, e essa é a razão de uma pessoa surda não conseguir falar. Ela não tem um modelo
sonoro que o cérebro possa copiar. A criança começa a imitar esses sons com uma sílaba, duas, uma palavra inteira, duas palavras, uma frase, e quando vê ela começa a falar. É dessa forma que acontece. E no inglês não é diferente. Se você, por exemplo, põe uma música para ouvir e não entende uma palavra, não entre em pânico, isso é normal. Você precisa treinar o seu ouvido para um novo idioma. Isso é totalmente natural. Quando você começar a ouvir a sua música preferida e identificar uma palavra que você já conhece, já é um bom sinal. Volte a ouvir essa música muitas vezes. Você vai reconhecer duas palavras, reconhecer três. Quem sabe você pega o texto da letra dessa música e você vai descobrir novas palavras, não necessariamente novas no seu vocabulário, mas palavras que você já conhecia de forma escrita, mas não sabia a pronúncia. Olha que legal. Então, não esqueça, um ouvido treinado requer muito tempo, muito tempo. E isso é natural, beleza? Vamos para o próximo erro. Outra situação bastante comum que talvez esteja bloqueando o seu progresso no aprendizado do idioma inglês é o seu medo de falar. Você tem um vocabulário relativamente bom, você tem uma certa compreensão da gramática, você tem amor pelo idioma, mas você trava na hora de falar. Pensa comigo, eu falei agora há pouco sobre o processo natural, quando a gente nasce e aqueles 12 meses até o momento que você começa a falar. Qual seria o processo natural da fala? Como é que a gente aprende português? Primeiro a gente ouve, por 12 meses em média, depois a gente começa a falar. Quando a gente começa a falar, a gente leva de 5 a 6 anos para entrar numa escola. Eventualmente alguns pais mais preocupados ou talvez mais dedicados, que conseguem um tempo e têm essa habilidade, esse carinho, ou até mesmo essa facilidade de ensinar os filhos, não apenas as coisas da vida, mas também já uma iniciação escolar, digamos assim, acadêmica, talvez a criança aprenda algumas letras, alguns números. Mas no geral, a partir dos 5, 6 anos, quando você começa a frequentar a escola, é que você vai aprender os símbolos, que são as letras que representam os sons, que compõem sílabas, que compõem palavras. A comunicação escrita. Então você vai primeiro ouvir, depois falar, depois aprende a ler e, naturalmente, também escrever. Esse é o processo natural. Essa é a sequência lógica da coisa. Agora, se você está aprendendo um idioma e você aprende muitas palavras, você já é alfabetizado, é um ponto positivo. É uma coisa que você não tinha quando era recém-nascido. Por outro lado, se você não verbalizar, não põe essas palavras para fora, você está falhando. Você interrompeu o processo. Imagina que você está construindo um carro, você pôs um motor maravilhoso, pôs um som, ar-condicionado, bateria, combustível, tudo que é necessário. Mas não pôs as rodas. Seu carro vai sair do lugar? Não vai. Se você não falar, você nunca vai evoluir no inglês. Você precisa falar. Uma coisa que eu posso sugerir para você é o seguinte: procure aulas, procure vídeos que falam sobre pronúncia. Estude sobre o Magic E, a letra E mágica. Pesquise sobre o assunto, você vai ver como é interessante, como vai abrir a sua mente na questão da pronúncia. Pesquise também sobre silent letters, letras mudas. Em média, 70% das palavras em inglês tem pelo menos uma letra muda. Você sabia disso? Se você tenta ler da forma que você lê em português, não vai dar certo. E às vezes você tenta ler de forma abrasileirada e soa estranho e aquilo cria um bloqueio em você. Então, estude,
Procure informação, você vai conseguir, beleza? Próxima. A quarta situação que pode estar impedindo você de decolar no inglês é o fato de você apenas estudar inglês, mas não usar o inglês. Você poderia dizer, Teacher, I can't travel to another country. Eu não posso viajar para outro país, independente do motivo. Mas será que você precisa viajar para um outro país para usar o seu inglês? Pensa comigo. Você pode, por exemplo, começar a consumir mais material em inglês. Eu falei agora há pouco, muda a configuração do seu celular para inglês. Quase todas as informações, a menos alguns aplicativos que são em português, que isso daí não vai mudar, mas muita coisa, vamos dizer aí, 80, 90% do seu celular, que vamos combinar, é uma coisa que a gente usa todos os dias, vão estar em inglês. Mas você, meu Deus, e se aparecer uma palavra que eu não conheço? Ótimo! É uma chance de você agregar uma nova palavra no seu vocabulário. Outra situação, encontre uma pessoa que gosta de inglês tanto quanto você e combine com ela de conversar o máximo possível em inglês. Também é uma oportunidade que você tem de colocar o seu inglês em prática. Outra sugestão que eu tenho para você. Talk to yourself. Converse com você mesmo. Ah não, teacher, aí vão me tirar para louco. Não vai dar certo esse negócio. Vai sim. Não importa o que os outros pensam. Aprender um idioma torna você cidadão do mundo. E isso é uma coisa que ninguém pode roubar de você. Então não se preocupe muito se alguém vai rir de você. E olha que você pode se surpreender. As pessoas, ao invés de rir de você, elas vão te admirar. E pode ser que falando em inglês, em voz alta, mesmo perto de outras pessoas, até mesmo de estranhos, você encontre novos amigos que sejam também simpatizantes do idioma inglês. Por que não? Você pode conversar com o espelho. Todo dia você arruma o seu cabelinho, você escova os seus dentes, você se olha no espelho. Por que não conversar consigo mesmo, olhando no espelho? Olhe o movimento da sua boca, olhe a sua pronúncia, seja autocrítico. Outra coisa que você pode fazer também é usar o post-it. Post-it, sabe aquele adesivo amarelinho que tem uma cola? Que você cola no monitor, na parede, na porta do armário, no espelho do banheiro, na porta do armário da cozinha, na porta da geladeira. Esse adesivo, use o post-it e ponha nome nas coisas. Logicamente, coisas que você ainda não memorizou como seria aquela palavra em inglês. Isso vai ampliar o seu vocabulário. E com um vocabulário mais amplo, você vai ter mais confiança na hora de conversar. Outra coisa que você pode fazer é encontrar vocabulário em assuntos que sejam pertinentes à sua rotina ou algum hobby, por exemplo. Se você gosta de futebol, você pode assistir jogos de futebol em inglês, fazer uma pesquisa no Google, digita a sua pesquisa em inglês. Se você gosta de automobilismo, procure canais do YouTube, procure assistir programas de TV aberta ou TV a cabo que sejam em inglês. Procure consumir material que seja em inglês. Talvez a sua série preferida, talvez música. Existem muitos meios de você consumir material em inglês. Outra dica que eu posso deixar aqui, que pode parecer bem estranha, mas funciona. Talvez você não tenha coragem de fazer isso perto de estranhos, mas quando você estiver sozinho, pedalando a sua bike,
dirigindo seu carro, ouvindo música, assistindo TV. Você pode, ou até mesmo na sua mente, fazer tradução simultânea. Ah não, pera aí, teacher, você está agora tirando com a minha cara. Como é que eu vou fazer tradução simultânea? Eu não tenho esse conhecimento todo. Exatamente esse o ponto. Por exemplo, você está assistindo um telejornal. E a pessoa lá, o repórter, o apresentador, aliás, reporter, olha só uma palavra em inglês que a gente usa quase todo dia. Não tinha reparado, né? Dá uma olhada no vídeo que eu fiz, as 50 palavras em inglês que você já sabe. São 50 palavras com S que você praticamente usa todas elas no seu dia a dia, desde criança, e não sabia que era inglês. Ou já sabia, mas não se tocou. Eu vou deixar aqui o card para você clicar se você quiser assistir mais tarde, e vou deixar também na descrição. Então o reporter ou o apresentador está lá falando e você assistindo aquele telejornal, e você tenta traduzir enquanto ele vai falando, e você vai falando em cima, ao mesmo tempo, aquilo que ele está dizendo em inglês. Você pode se surpreender com a sua fluência. Ou você pode, num oposto, uma situação oposta, você pode descobrir que você tem uma carência em um determinado verbo, ou uma determinada estrutura frasal. Você precisa, por exemplo, aprender frases negativas, interrogativas. E aí você, identificando a sua dificuldade, a sua carência, você pode focar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de esforço nesse assunto, nessa parte da gramática, do vocabulário, seja lá qual for a área que você identificou. Não é legal? Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, tá bom? E compartilha. Nós já alcançamos 500 inscritos e eu quero chegar pelo menos nos 1000 inscritos. Quem sabe a gente consegue monetizar aqui através do YouTube e eu possa me dedicar mais, trazer muito mais conteúdo para vocês. Hoje eu trabalho, né, dia todo, todos os dias, cuido de família e coisas assim que você também faz. Se eu tiver uma remuneração que me permita deixar meu trabalho sem prejudicar a minha família, a minha rotina, quem sabe a gente consegue fazer uns 2, 3 vídeos por semana. Não seria legal? Não seria bacana? E aproveitando também, se tem algum assunto que você gostaria de aprender, deixa aí nos comentários. Vamos ver se eu consigo atender você. Eu já estou devendo um assunto que é o get. Já me pediram para falar sobre o get. Get é uma palavra infinita quase no inglês. Eu vou preparar um conteúdo sobre o get. Beleza? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. See you! Bye!